Ninguém acorda certo dia e decide fracassar. Ninguém escolhe de maneira consciente viver abaixo do seu potencial, acumulando promessas quebradas, tarefas adiadas e ideias engavetadas. Mas ainda assim, milhões vivem exatamente assim. E o motivo não é falta de capacidade, não é falta de talento. É algo mais sorrateiro, algo que se infiltra pelas frestas da mente e vai tomando conta, a procrastinação. Ela não bate na porta, ela sussurra. Mais tarde, depois do café, amanhã vai ser melhor. E enquanto você cede, ela constrói raízes, invisíveis, profundas, mortais para qualquer sonho que você tenha ousado alimentar. O problema é que a procrastinação não aparece com um aviso. Ela se disfarça de cansaço, de perfeccionismo, de necessidade de mais informações, de tempo certo. Mas a verdade nua é simples. Ela é o disfarce mais comum do medo. Medo do fracasso, sim, mas acima de tudo, medo do que você pode se tornar se realmente levar a sério aquilo que deseja. Porque isso significaria responsabilidade, compromisso, transformação. Foi Napoleon Hill quem afirmou que a ação é o antídoto universal contra o medo. E mesmo que sua mente esteja em conflito, mesmo que cada célula do seu corpo peça descanso, há um caminho. Ele exige esforço, mas liberta. E começa com uma decisão inegociável. Nos próximos 21 dias, você não vai negociar com a sua procrastinação. Vai destruí-la. E antes que você se questione se é capaz de fazer isso, eu te digo, você já fez coisas muito mais difíceis antes. Você sobreviveu a dias escuros, você enfrentou o que parecia intransponível. E agora, tudo o que está entre você e a sua próxima fase é o que você está deixando para depois. Por isso, se você está aqui, é porque chegou a hora. É porque a versão cansada de adiar, planejar demais e realizar de menos já não serve mais. E se você sente isso, então este é o momento de decidir. Porque esse texto não é apenas sobre parar de procrastinar. É sobre se tornar alguém que termina o que começa. Você já sabe o que essa jornada exige. Então pare agora mesmo por um segundo e decida que vai dar um passo concreto. E se você quer receber mais conteúdo como este, ative as notificações, inscreva-se e esteja presente, porque o que vem agora vai abrir sua mente para algo que talvez ninguém tenha te dito antes. A procrastinação não começa em tarefas, começa na mente. Ela nasce quando você acredita que haverá um momento mais apropriado, mais energia, mais clareza, mais vontade, mas o momento ideal nunca chega. O que chega é o arrependimento de ter esperado demais. Esse padrão é um golpe silencioso contra sua identidade. Toda vez que você adia, sem perceber, está treinando seu cérebro a não levar você a sério. Você diz, vou começar amanhã. E sua mente aprende que suas palavras não têm peso. Com o tempo, isso vira um ciclo. Você promete, não cumpre e se torna alguém em quem você mesmo não confia mais. Hill dizia que as oportunidades se apresentam disfarçadas de trabalho, por isso muitos não as reconhecem. E eu acrescento, elas se apresentam também disfarçadas de momentos imperfeitos, aquele horário apertado, aquela manhã nublada, aquele dia cheio de problemas. É nesses cenários que as pessoas que fazem acontecer se destacam. Porque elas entenderam que perfeição é uma miragem, mas agir é uma decisão que independe do clima emocional. Você já parou para pensar quantas decisões você deixou de tomar nos últimos meses? Não estou falando de escolhas pequenas, mas das grandes. Aquelas que poderiam mudar sua realidade. Começar um projeto, terminar um ciclo, pedir perdão, investir em algo, enviar uma mensagem, fazer algo que te tire da estagnação. Cada decisão adiada pesa. E pior do que isso, ela molda quem você está se tornando. A procrastinação, quando repetida, forma identidade. E a identidade
molda comportamento. Quando você se vê como alguém que sempre adia, sua mente automaticamente cria resistência diante de tudo que exige entrega. Mesmo quando você quer muito, mesmo quando sabe que precisa, seu corpo hesita. Porque a procrastinação não é apenas um hábito, é uma autoimagem distorcida. Napoleon Hill já dizia que o pensamento, quando combinado com propósito e fé, se transforma em ação irresistível. O problema é que, para muitos, o propósito está presente, mas a fé em si mesmo foi corroída pelas promessas não cumpridas. Você só recupera essa fé com movimento, com ação, com prova concreta de que você voltou a assumir o controle. Existe um ponto de ruptura dentro de você. Um ponto onde o velho padrão perde força e o novo começa a nascer. Para alcançá-lo, você precisa de consistência. E é por isso que os próximos 21 dias importam tanto. Porque eles não são aleatórios. Eles são simbólicos. Eles representam um compromisso com a reconstrução da sua identidade. Você não precisa parar o mundo. Não precisa sumir das redes sociais, pedir demissão ou se mudar para o alto de uma montanha. Precisa apenas de um ciclo completo de 21 dias, cumprindo aquilo que você promete a si mesmo todos os dias. É esse microcompromisso que reestrutura sua mente. E não é só isso. Você começa a observar a si mesmo com outros olhos, com respeito. Aqui está o plano. Escolha 3 coisas que você vem adiando há tempos, pequenas ou grandes. Escolha. E pelos próximos 21 dias, você vai realizar cada uma delas. Não importa o humor, não importa se estiver cansado, não importa se tiver tido um dia difícil. Se você se comprometer e cumprir, algo vai mudar dentro de você. Porque a procrastinação perde força quando você para de se trair. É isso que destrói o ciclo, o hábito de manter sua própria palavra. Você não pode negociar com a procrastinação, porque ela é, por natureza, uma sabotadora silenciosa. Não grita, não ameaça, apenas sussurra dia após dia o mesmo convite disfarçado de alívio. Deixa para depois. Mas a procrastinação não é gentil, ela é dissimulada. Te afasta de tudo que é importante com argumentos que parecem racionais. Não é o momento certo. Falta só um ajuste. Quando eu estiver melhor, eu começo. Essas frases não são justificativas, são armadilhas mentais. E toda vez que você acredita nelas, está reafirmando a si mesmo que não é o tipo de pessoa que cumpre o que promete. Napoleon Hill dizia que o hábito de adiar destrói mais sonhos do que o fracasso. Porque o fracasso, ao menos, ensina. Mas o adiamento constante não ensina, não transforma, não desperta. Ele apenas mantém você no mesmo lugar, com uma falsa sensação de que está tudo sob controle, quando, na verdade, não está. É nesse ponto que surge o conceito de reinício deliberado. E não falo de virar a página com leveza. Falo de rasgar o capítulo inteiro. Falo de parar de romantizar a própria estagnação e assumir uma postura inegociável. Os próximos dias não são apenas um desafio, são um renascimento. Porque quando você para de adiar e começa a cumprir, algo muda na estrutura da sua mente. Você deixa de ser espectador e se torna comandante. Hill nunca foi defensor do excesso de planejamento. Ele sabia que a mente tem uma tendência a se esconder atrás da organização para evitar o desconforto da execução. Em suas palavras, a indecisão é o primeiro passo rumo à mediocridade. Por trás de cada procrastinação existe um medo escondido. Às vezes é medo de falhar, às vezes é medo de parecer medíocre. Às vezes, paradoxalmente, é medo de dar certo. Porque dar certo exige mais responsabilidade, mais consistência, mais entrega. Então a mente se defende, cria tarefas paralelas, abre novas abas, planeja, replaneja, faz listas. E no fim, nada começa de fato. A procrastinação, nesse cenário, se traveste de produtividade. Mas não se engane, estar ocupado é diferente de estar comprometido.
O que Hill ensinava e o que os realizadores entendem é que agir imperfeitamente é 1000 vezes mais valioso do que esperar pela ação perfeita. Porque a perfeição nunca chega, mas a prática gera progresso. E o progresso, por menor que seja, transforma a mente. Por isso, a única forma de destruir a procrastinação é criar movimento, mesmo que pequeno, mesmo que tosco, mesmo sem segurança. Porque o movimento não apenas quebra a inércia, ele quebra a mentira que sua mente repete, a de que você precisa sentir vontade para começar. Você não precisa. Você precisa apenas criar tração, e a tração vem de fazer, de colocar-se em ação antes de estar pronto. Porque ninguém está pronto para se tornar a melhor versão de si mesmo. Você se torna primeiro em movimento. Existem práticas simples, mas poderosas, que funcionam como bombas contra a procrastinação. E elas não estão em fórmulas mágicas, estão na repetição disciplinada de ações simples que criam uma nova associação mental, a de que você é alguém que age. Aqui vão 3. 1. Comece com algo que você pode terminar em 5 minutos. Simples, direto, realizável. Pode ser arrumar a cama, escrever 3 metas do dia, beber 2 copos de água e alongar o corpo. O que importa não é o gesto, é o sinal. Ao completar algo logo ao acordar, você envia à sua mente a mensagem: aqui, nós começamos e terminamos. 2. Exposição à clareza. Antes de pegar no celular, antes de ver o mundo lá fora, escreva 3 afirmações sobre quem você está se tornando. Algo como: sou alguém que cumpre o que promete. Ou termino tudo que começo. Essa repetição matinal não é placebo, é reprogramação. Você está substituindo a identidade da procrastinação por uma nova narrativa interna. 3. Movimento físico. Pode ser rápido, pode ser leve, mas precisa ser feito. O corpo parado é cúmplice da mente paralisada. E quando você ativa o corpo, você aquece a coragem. O sangue circula, os pensamentos clareiam e a ação parece mais acessível. Hill afirmava que o corpo é um transmissor e receptor de energia vital. Então mova-se, nem que seja por 3 minutos, nem que seja apenas para provar a si mesmo que você já começou. Talvez você conheça pessoas que têm ótimas ideias, que estão sempre com novos planos, mas que vivem cercadas de inícios inacabados, de rascunhos abandonados, de começos que nunca viraram meio, muito menos fim. Elas não falham por falta de visão, elas falham por falta de conclusão. E o que separa essas pessoas das que realmente criam, constroem e vencem não é inteligência, nem mesmo motivação. É a capacidade de finalizar. Porque o cérebro humano ama o novo, ele se empolga no início, mas o verdadeiro crescimento está em sustentar. Napoleon Hill dizia que a persistência é ao caráter o que o carbono é ao aço. E é essa persistência que transforma o hábito de adiar em um hábito de concluir. Começar exige desejo, mas terminar exige decisão. E a decisão de terminar algo todos os dias, por menor que seja, é a prática que corrige o desvio mental da procrastinação. Você precisa se acostumar a sentir prazer em finalizar. Precisa ver isso como um símbolo de poder pessoal. Por isso, ao longo dos 21 dias, não se concentre apenas em começar muitas coisas. Concentre-se em finalizar pequenas coisas. De forma consistente, e você vai perceber que pouco a pouco estará desfazendo a identidade de quem adia e construindo a identidade de quem executa. Não subestime o poder da sua mente em construir justificativas convincentes. Ela é engenhosa, rápida, criativa, especialmente quando precisa te afastar do desconforto. E é aí que está o maior perigo. Porque você acredita que tem um problema de foco, mas o que você realmente tem é um problema de narrativa interna mal conduzida. Veja,
A procrastinação não nasce da preguiça. Ela nasce do excesso de permissão que você dá à sua mente para criar histórias que justificam sua estagnação. Preciso descansar. Hoje não estou no clima. Não é a hora ideal. Tudo isso soa racional, mas não passa de uma armadura frágil para esconder o que você já sabe. Está adiando o que deveria estar enfrentando. E quanto mais você alimenta essas histórias, mais forte se torna a identidade que procrastina. Porque a mente opera com base em repetições. E tudo que você repete com frequência e emoção suficiente vira verdade, para o bem ou para o mal. Napoleon Hill entendia isso melhor do que ninguém. Ele escreveu que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Agora reflita. Se seus pensamentos estão sempre buscando justificativas para não agir, o que você está se tornando? O cérebro humano é uma máquina de economia. Ele quer economizar energia, evitar esforço, manter você longe de qualquer coisa que represente ameaça, dor ou desconforto. Isso vem de milênios de evolução. E se você não está consciente disso, acaba sendo comandado por mecanismos que funcionam automaticamente, mas que sabotam sua evolução. Você já percebeu que, quando está prestes a começar algo importante, surgem tarefas irrelevantes que de repente parecem urgentes? A gaveta, que precisa ser organizada. O e-mail que pode esperar, mas você insiste em responder agora. O feed de notícias que só vai olhar por 5 minutos. Isso não é coincidência, isso é autossabotagem travestida de produtividade. A mente faz isso porque ela sabe que se você começar de verdade, vai mudar, vai evoluir, vai deixar para trás partes de si que ainda se agarram ao velho. E o ego não gosta de mudança. Ele gosta de familiaridade, mesmo que a familiaridade seja medíocre. Por isso, para destruir a procrastinação, você precisa desmascarar suas desculpas. Precisa nomeá-las, escrever, encarar, dizer: isso não é uma razão, isso é uma fuga. E mais do que isso, precisa substituir essas desculpas por comandos. Você não diz mais: não estou com vontade. Você diz: vou fazer mesmo assim. Você não diz: amanhã eu vejo. Você diz: agora é o momento. Você não diz: só mais um pouco. Você diz: já passou da hora. Essas frases simples reprogramam seu comportamento. E não se engane, o que você fala molda o que você faz. E o que você faz molda quem você se torna. A procrastinação também nasce de um mal moderno, a abundância. Sim, o excesso de opções, de caminhos, de ideias. Você quer escrever, mas também quer gravar. Quer abrir um negócio, mas também quer estudar algo novo. Quer fazer exercício, mas ainda não escolheu qual modalidade. E assim, parado no cruzamento de tantas possibilidades, você congela. O excesso de alternativas não te torna mais livre. Te torna mais confuso. E onde há confusão, há inércia. Por isso, o remédio é brutal, mas eficaz. Elimine o que é extra. Escolha um caminho e fique nele. Napoleon Hill dizia que a concentração de esforço é o caminho mais curto para resultados extraordinários. E isso exige dizer não a quase tudo. Exige foco radical. Exige blindagem contra o excesso de estímulos. Veja, você não precisa fazer 1000 coisas. Precisa fazer uma bem feita. E então, repetir. E então, melhorar. E então, concluir. Essa sequência constrói identidade, constrói resultados. E, mais importante, destrói a procrastinação. Porque a procrastinação adora confusão, mas foge de quem sabe exatamente o que quer. Se você ainda não visualizou a versão de si mesmo que cumpre com tudo aquilo que se propõe a fazer, então você está sempre em risco, porque a mente precisa de imagem interna para produzir comportamento externo. E aqui está a prática. Todos os dias, antes de começar suas tarefas mais importantes, feche os olhos por 2 minutos e visualize. Veja-se agindo com firmeza.
Veja-se concluindo o que começou. Veja-se dizendo não às distrações. Veja-se cumprindo promessas silenciosas. Veja-se cruzando linhas de chegada, entregando resultados, colhendo recompensas. Esse exercício é mais do que motivação. É neurologia aplicada. O cérebro não distingue realidade de imaginação com clareza emocional. E quando você se vê agindo com disciplina, ele cria caminhos internos que aumentam a probabilidade de repetir esse comportamento de fato. Hill observou isso entre os grandes nomes de sua época. Todos eles praticavam, de alguma forma, a visualização da vitória antes da execução. Não porque fosse uma superstição, mas porque eles entenderam: o corpo segue aquilo que a mente já viveu. Você não vai acordar um dia e, como num passe de mágica, se tornar alguém disciplinado. Isso não acontece assim. O novo eu não desce do céu. Ele é escavado dia após dia na prática daquilo que você preferia adiar. E é nesse esforço diário, repetido em silêncio, que a procrastinação começa a perder o poder de te controlar. Mas existe uma arma que acelera essa transformação. Desafios diários deliberados, coisas pequenas, mas desconfortáveis, atos simples, mas inegociáveis, porque quanto mais você se coloca diante daquilo que te paralisa, mais você treina a mente a obedecer sua decisão, e não seu humor. Você quer destruir a procrastinação? Então desafie a si mesmo, todos os dias, não com tarefas impossíveis, mas com ações pequenas que não permitem negociação. Escolha 3 coisas por dia que você precisa cumprir. Escreva, visualize e execute. Pode ser responder aquele e-mail que você vem evitando. Pode ser começar aquele projeto que está no rascunho há meses. Pode ser apenas levantar da cama no primeiro toque do despertador. Mas tem que ser feito. Porque cada vez que você cumpre uma dessas missões, um tijolo invisível é colocado na fundação da sua nova identidade. Napoleon Hill dizia que a força de vontade não é algo com que se nasce, é algo que se desenvolve na prática da autodisciplina. E esses desafios diários são exatamente isso, musculação para a mente. Você se torna alguém mais forte, não quando quer desistir, mas quando continua mesmo querendo parar. E não espere motivação, espere resistência, espere preguiça, espere o desconforto. Porque é assim que se sabe que o exercício está funcionando. O crescimento não acontece no conforto, ele acontece na fricção, e a procrastinação é vencida ali, no atrito entre o que você quer fazer e o que você precisa fazer. Você não pode depender do seu estado emocional para agir, porque ele é volátil. Um dia você acorda animado, no outro parece que tudo perdeu o sentido. E se você se rende a essa oscilação, viverá preso a um ciclo interminável de altos e baixos. Faz quando quer, para quando cansa, volta quando sente falta, e nunca progride de verdade. A disciplina é a ponte entre o querer e o realizar. E ela só se fortalece quando você se força a agir mesmo sem estar no clima. E aqui está o segredo. Ninguém está sempre no clima, nem os grandes, nem os lendários, nem os que você admira. O que muda é que eles não fazem da emoção uma condição para o movimento. Eles fazem do movimento uma causa para a emoção certa. É como acender uma fogueira. Você não espera o calor para começar a colocar lenha. Você coloca lenha, sopra e insiste, e então o calor vem. Com o hábito é igual. Com a ação é igual. Com o foco é igual. Você não espera a chama, você a provoca. Hill escreveu que a mente humana se adapta à frequência do pensamento dominante. Ou seja, se você espera sentir antes de fazer, viverá oscilando entre vontade e apatia. Mas se você age com intenção, sua mente ajusta a emoção ao comportamento. E isso muda tudo. Existe um mecanismo poderoso no cérebro chamado sistema de recompensa. Ele é responsável por nos manter motivados diante de tarefas difíceis.
E se você não alimenta esse sistema com estímulos positivos intencionais, ele vai buscar atalhos. Vício em redes sociais, procrastinação disfarçada, distrações agradáveis. Tudo isso são substitutos emocionais para o que você não está cumprindo. A solução? Recompensas pequenas, mas conscientes. Não falo de indulgência sem sentido. Falo de criar uma associação emocional positiva com o ato de cumprir o que você se propôs. Terminou a tarefa mais difícil do dia? Tire 5 minutos para respirar no sol. Concluiu os 3 desafios da manhã? Escreva uma frase de vitória no seu caderno. Honrou o compromisso com o tempo? Tome aquele café especial como celebração. Pode parecer simples demais, mas o cérebro aprende por repetição e emoção. E quando você associa a realização com prazer, mesmo pequeno, ele começa a desejar repetir esse comportamento. Com o tempo, agir deixa de ser peso e passa a ser símbolo de orgulho. Napoleon Hill afirmava que o hábito é o elo entre desejo e realização. E hábitos se formam com consistência e recompensa. Você precisa ensinar sua mente a gostar da execução. E isso não acontece esperando por uma epifania. Acontece com pequenos sistemas, pequenos rituais, pequenos incentivos que constroem no invisível a identidade que transforma. Agora, existe um outro lado da moeda. Se o prazer move, a dor impulsiona. E, em alguns momentos, o que você precisa não é de mais motivação, mas de mais clareza sobre o preço do adiamento. Pergunte a si mesmo, com brutal honestidade, qual o custo de continuar procrastinando? O que você está perdendo ao adiar? O que está deixando de construir, conquistar, viver? Quem está sendo afetado pela sua estagnação? Qual versão sua está morrendo por não ser vivida? Escreva essas respostas, encare, sinta a dor, porque às vezes é essa dor que acorda. É ela que ativa o senso de urgência. É ela que mostra que você não pode mais viver no modo depois. O depois está roubando sua vida. Então, quando você estiver diante dessa dor, tome a decisão: vou me mover, custe o que custar. Porque não agir custa mais. Porque continuar adiando dói mais. Porque deixar de cumprir o que você prometeu a si mesmo é a pior forma de traição. Você está quase lá. Está rompendo com um padrão que te acorrentava há anos. Está renascendo, ação por ação. Está forjando uma mente que não cede mais a desculpas, que age por decisão, que cumpre mesmo sem clima, que entrega mesmo sem aplausos. Isso é força real. Isso é disciplina viva. Isso é transformação verdadeira. Você não precisa esperar por um novo ano, um novo mês, uma segunda-feira. Você só precisa de uma decisão inegociável e 21 dias de ação disciplinada. Porque o que realmente separa o que você é do que você pode ser é apenas uma sequência curta de dias vividos com propósito absoluto. Mas esse propósito precisa ser selado, precisa ser fixado na alma. E é por isso que existe uma prática que poucos conhecem, mas que muda tudo: o pacto consigo mesmo. Você já percebeu que é mais fácil honrar um compromisso quando outra pessoa está envolvida? Que você cumpre prazos no trabalho, mas adia eternamente suas metas pessoais? Isso acontece porque você teme decepcionar os outros, mas aprendeu a aceitar decepcionar a si mesmo. É hora de inverter essa lógica. É hora de tornar a sua própria palavra sagrada. Escreva um compromisso, um só, claro, objetivo, inegociável. Algo que você sabe que precisa fazer todos os dias pelos próximos 21. E então, assine com a mão. Leia em voz alta todos os dias. E se for preciso, conte a alguém. Não por validação, mas por reforço. Esse pacto não é simbólico, é o seu novo contrato de identidade. A cada dia que você cumpre, você enfraquece a versão antiga, aquela que adiava, esquecia, escapava, e fortalece a nova, aquela que termina, que cumpre, que honra.
Napoleon Hill dizia que a autoconfiança é construída como um músculo, através da prática repetida de cumprir aquilo que você promete a si mesmo. E essa prática começa agora. Você pode continuar sendo alguém cheio de ideias e promessas, ou pode se tornar alguém que conclui, realiza, transforma. Alguém que começou 21 dias atrás achando que seria difícil demais, e hoje se vê transformado, porque a identidade que procrastinava foi destruída pela constância da ação. Sabe o que você encontra do outro lado da procrastinação? Você encontra respeito próprio, clareza, energia, autonomia. Você encontra a versão de si que sabe exatamente o que quer e que não precisa mais de motivação para fazer o que precisa ser feito. Você encontra leveza, não a leveza da fuga, mas a leveza de uma consciência limpa, de um dia vivido em alta integridade, de um corpo cansado, mas orgulhoso. Você encontra o poder de saber que pode fazer o que for necessário, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o mundo inteiro parece te convidar a parar. E, acima de tudo, você encontra uma nova imagem no espelho, uma imagem mais firme, mais nítida, mais viva, porque agora, finalmente, você se vê como alguém confiável, alguém que cumpre, alguém que chegou onde prometeu que chegaria. Agora, respire fundo. Olhe para tudo que você construiu até aqui. Você não é mais o mesmo. E não por palavras, mas por prática, por disciplina, por ação. Mas lembre-se, isso não termina no dia 21. Isso apenas começa. Porque se você conseguiu construir uma nova identidade em 3 semanas, imagine o que pode fazer em 3 meses, em 3 anos, em uma década inteira sendo quem você nasceu para ser, sem adiar, sem negociar, sem parar. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse espaço com quem também precisa romper com o ciclo da procrastinação. Se inscreva agora, porque os próximos conteúdos vão te levar ainda mais fundo no caminho da disciplina, da clareza e da realização. O que te espera do outro lado é maior do que você imagina, mas exige a sua decisão, todos os dias. Você destruiu a procrastinação. Agora, construa-se.